Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, o teu amigo brasileiro, e hoje a gente vai falar de pronúncia de duas letras que são bastante confusas para quem aprende português brasileiro, que são a letra D e a letra T. Mas antes de eu começar, só quero lembrar para vocês que quem acha que esse vídeo está muito rápido, sempre pode baixar a velocidade aqui nas configurações do vídeo, ok? Eu vou começar dizendo por que essas letras são tão confusas. Porque quando a gente tem algumas vogais, elas alteram a pronúncia em vez de outras vogais, e também tem um problema de quando a gente está falando da mesma vogal, a pronúncia muda se a sílaba é no início da palavra ou no final da palavra. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: normalmente as letras A, O e U não tem problema. A pronúncia da letra D e da letra T, ela sempre vai ter aquela pronúncia dura, né, que a gente diz, é comum do D e do T, ou seja, D e T. Então, DA eu vou dizer da, DO eu vou dizer do, em algumas situações eu vou dizer du, a gente já fez um vídeo aqui sobre redução vocálica, e DU eu vou dizer du. TA eu vou dizer tá, TO eu vou dizer to e TU eu vou dizer tu. Ou seja, d e t, que é o som que mais ou menos as pessoas esperam quando elas veem a letra D e a letra T, se por acaso elas falam, sei lá, espanhol, francês, inglês, alemão, né? Aquele som comum dessas duas letras. Mas, quando eu tenho, por exemplo, a letra D acompanhada de E, essa pronúncia aqui, ela é irregular. Na verdade, ela é imprevisível. Não é nem irregular a palavra que eu deveria estar usando, ela é imprevisível. Por quê? DE no início de uma palavra vai ser lido D. Então, por exemplo, isso aqui é um dedo. Dedo. Eu tenho, né, a pronúncia dura da letra D, tanto no início quanto no final. E por que isso é interessante? Porque se eu tiver essa sílaba DE, em vez dela estar no início da palavra, se ela estiver no final da palavra, essa pronúncia ela vai ser alterada. Eu não vou dizer mais D, eu vou dizer di, ou, e é isso que eu quero chamar a atenção, eu vou dizer di. Ou seja, vou repetir, DE no final de uma palavra pode ser pronunciado di ou di. A questão da letra E virar uma letra I é, de novo, a questão da redução vocálica. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se você vai para uma região do Brasil em que as pessoas dizem di, menos mal, bacana, você ainda escuta aquele som duro da letra D, di, mas se você vai para uma região do Brasil, você vai para São Paulo, por exemplo, ou para o Rio de Janeiro, as pessoas não vão pronunciar a letra D como D, elas vão pronunciar como J. Então o D antes do I acaba virando di. E aí, como nós temos o problema de que o E no final da palavra vira I, quando você tem DE, você automaticamente acaba escutando DI. Isso aqui está parecendo muita teoria, muito complicado, né? Então, vou pegar uma palavra aqui, por exemplo, saudade. Saudade, ok? Saudade é diferente de dedo. Dedo. O D em dedo está no início da palavra, então eu vou pronunciar D, mas o DE em saudade está no final da palavra, então eu vou pronunciar di ou di. Se você vai para uma região que diz di, legal, tudo certo. Se você vai para uma região que não diz isso, você vai escutar di. Esse som di, ele é o mesmo som, por exemplo, do nome em inglês John, e ele também é o mesmo som que você encontra na letra G, quando ela vem antes de uma letra E, por exemplo, em italiano você vai dizer gente, gente. Então aqui eu tenho saudade, ok? Se você tem, por exemplo, a letra T, aí isso é mais ou menos o mesmo detalhe da letra D. Se você tem essa sílaba com E ou com I, TE, TI, no início da palavra, você pode supor que essa pronúncia ela vai se manter, né? Você vai dizer, por exemplo, teatro, teatro. Mas só para você ver como isso é complicado,
Também é possível, em várias regiões do Brasil, que você escute teatro. Teatro. Ok? Então aqui eu estou quebrando a própria regra que eu acabei de falar, né? Que você pode dizer também tesoura. Tesoura. Mas você também vai escutar as pessoas dizendo tesoura. Tesoura. Ali eu tenho TE e eu estou pronunciando T ou TI. Ou seja, na verdade, eu estou tentando te dar uma regra. Essa sílaba por no início da palavra, você mantém o som do T e do D. E se ela for no final, você não mantém. Mas é possível também que você encontre exceções. Um exemplo de T, E no final da palavra é, por exemplo, a palavra antes. Antes. Aqui o S, ele não interfere na minha pronúncia aqui, mas a questão que eu quero chamar a atenção é o TE no final, na última sílaba. Ele é diferente. Eu não posso dizer, aliás, em teoria poderia, mas ninguém fala assim. Eu não deveria dizer antes. Antes. Isso é uma pronúncia impossível no Brasil. Você vai dizer sempre antes ou antes, mas nunca antes.Esse E não vai ser lido assim, ok? Então, quando você tem TE, que no final da palavra que acaba virando I, ou diretamente o TI, como por exemplo na cidade de Paraty, Paraty, essa pronúncia do T acaba virando ch, ch. Como, por exemplo, o C em italiano de ciao, ciao, ou o CH, por exemplo, em inglês de chat, chat. Então eu vou dizer antes, antes e Paraty, ok? Eu espero que você não tenha ficado muito confuso, então eu vou tentar aqui recapitular para tentar deixar isso mais claro para você. Quando eu tenho T e D antes de A, O e U, eu sempre pronuncio D e T, que é o som normal que você esperaria na maioria das outras línguas europeias. Quando eu tenho T e D no início da palavra antes de E, normalmente eu pronuncio também dessa forma comum. Eu vou dizer dedo e vou dizer também, por exemplo, tempo, tempo. Se eu tenho no início de uma palavra DI ou TI, aí eu já tenho uma mudança de pronúncia. Eu vou dizer dinheiro, dinheiro. E eu vou dizer também, por exemplo, a minha voz, o timbre, timbre. No final da palavra, se a última sílaba é DE ou TE, aí com certeza eu sempre vou pronunciar de forma alterada se eu estiver nessa região da pronúncia alterada, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eu vou dizer ali saudade, saudade. E antes, antes, ok? Eu espero que isso tenha ficado mais ou menos claro para você. Se não ficou, se for muito confuso, deixa aqui um comentário que eu vou tentar te ajudar. Mas é só para você saber que de fato algumas letras, algumas consoantes acompanhadas de algumas vogais podem ter um som bastante diferente no Brasil. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor essa diferença, ok? Eu espero ver você na próxima. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.